uma moda, tava falando até sobre isso outro dia. Teve uma moda de ateus no YouTube, lembra disso? Lembro. Tinha até vários canais de ateu e tal. Isso... O que me incomodava nisso, nessa moda de ateu? Porque o cara fazia assim, de repente, ele escutava lá um videozinho de ateu e ele resolvia que ele era ateu. E tinha descoberto o universo, ele saiu da Matrix. Finalmente ele foi um iluminado, falou, nossa, olha esse Tomou burrão Red acreditando Pill. em Deus, agora eu sou muito mais avançado. Isso, e era isso que acontecia. Ele Sim. escolheu ser ateu, automaticamente na cabeça dele ele ficou mais inteligente. Exato, porque na posição dele todo mundo que acredita em Deus é burro, porque não dá pra um Isso. cara inteligente acreditar em Deus, porque é claro que é uma fantasia, mas isso não é necessariamente realidade, né? Sim, não, que nem, não dá pra provar. Qualquer pessoa que fala que dá pra provar que Deus existe ou que não existe, tá errado, não dá. Não, ó, Deus é uma questão antes da própria realidade, né? Então é algo que só saberíamos se a gente saísse da realidade, morrendo. Se morrer, mas geralmente quem morre não volta. É bizarro isso, né? Porque se voltasse a gente ia ter mais certeza que Deus existe. Então, né? então, mas aí você tem que falar com os espíritas, que eles veem o pessoal que volta. Ah, tá bom. Minha mãe é espírita, eu Sério? frequentei muito Putz, centro cara, que espírita. raiva que eu tenho de espiritismo. Ah, mano. Sabe por que eu... Ainda bem que você não nasceu na minha casa, então. Não, mas sabe por quê, cara? O espiritismo, você pega o que eles chamam de... Como é que é o... Oh, meu Deus. Como é que é o nome do cara lá? Allan Kardec? Allan Kardec, né? O kardecismo e tal, não sei o quê. E surgiu na França. Nem o francês leva isso a sério. Pode crer. O único país que leva isso a sério é o Brasil. É o Brasil. É o único país. O Brasil sempre surpreende. Ele sempre surpreende. Adora uma terra plana. Ah, né? a vida tá uma merda, vamos pensar em coisa divertida. É, Né? adoram uma besteira. E isso, né, beleza. Mesmo lá, não é levado a sério. O Allan Kardec, ele começou a investigar umas crianças que faziam um showzinho lá, tipo, nos lugares escuros e viam Ele queria fantasmas. provar o paranormal. Né? Isso, e aí os kardecistas falam, não, porque ele provou cientificamente... O que peso da alma. que ele e não provou cientificamente, porque a prova científica, ela tem que ser passível de ser reproduzida. Sim. Se eu não consigo fazer o que ele fez, se ele viu o fantasma e eu não consigo ver, não provou cientificamente. Então tem sentido. várias coisas para ser uma prova científica, várias. Uma delas é isso. Aham. Então aquele experimento que você fez e deu tal resultado, outros têm que poder Replicar reproduzir. das mesmas condições e ter que dar o mesmo resultado. E dar o mesmo resultado. Sim. Certo? Então, não provou nada. Mas o que eu acho mais curioso, que eu acho que, assim, tem detalhes, como eu falei, é o caso do Paul Walker lá, né? Aham. Todo cara fazia Velozes e Furiosos, todo mundo viu que morreu, todo mundo sabe que ele morreu e todo mundo sabe que é de acidente. Ninguém se perguntou qual era o carro, É verdade, né? né? Ninguém se perguntou qual era o carro. Né? Então tem umas coisas que a gente deixa passar. Esse Allan Kardec, ele não chamava Allan Kardec. Fui eu que fiz isso aí, não? Acho que sim, com seus poderes sobrenaturais. Baixei o espírito. Foi o Raiden, né? Baixei o espírito. O Allan Kardec, ele não chamava Allan Kardec. Não? Não, esse não era o nome dele. Allan Kardec era um espírito, de acordo com ele, era um espírito de um druida, Caralho. que ele recebia lá, sei lá o que acontecia, e esse espírito chamava Allan Kardec. Aham. Você não precisa ser muito inteligente, estudar, sei lá, cultura celta e tal, e estudar os druidas, pra você descobrir que nunca existiu nenhum druida chamado Allan Kardec. Alan é bem nome de druida, né? Você falar que existiu um Allan Kardec é tipo você falar assim, putz, eu recebo o espírito do... Você, sei lá, tá aí falando que você é espírita lá no sertão da Bahia. Sim. Eu falo, pô, eu tô recebendo o espírito de um nórdico do século IX que ele chama Severino da Silva. Você fala, não. Não existiu um nórdico no século IX que chamava Severino da Silva. Muito provavelmente Você não. entendeu? Não existiu. Né? Então, só de o cara nem pesquisou um pouquinho. Deixa eu ver o que é o nome de druida. Allan Kardec. Não existiu um druida chamado Allan Tirou Kardec. tudo da imaginação dele, né? É Ele um não nome teve uma bem imaginação francês muito até, boa, né? Allan, né? verdade. É um nome bem francês. Talvez ele pensou, tipo, tem que ser um nome que as pessoas vão se identificar. Será que a gente vai sofrer muito hate por isso aqui, pra eu estar contando? Isso Não, pô, pelo amor de Deus, as pessoas têm que entender, você pode acreditar no que você quiser. Se quiser, eu mas posso as estar pessoas- errado. Sim, às vezes existiu Allan Kardec lá, O druida Allan Kardec. o druida Allan Kardec da Silva, Às né? vezes existiu o nórdico Severino da Silva. Por que não? Por que não? Você tem como provar que ele não existiu? Exatamente. Não tem, então... Né? Então, eu acho assim, isso é uma coisa... Um inscrito me mandou uma mensagem assim hoje, eu até falei pra ele, falei, pô, isso é bem complexo de responder. Eu falei, manda essa mensagem lá no Monarca, eu vou estar lá, né? Brinquei com ele. Ele falou, pô, como é que você aumenta a inteligência e tal? Isso é um mecanismo disso, né? A gente olhar pras coisas e tentar prestar atenção nos detalhes
e pensar sobre aquilo. Fazer que as coisas fazem sentido. Tem coisas que têm lacunas tão óbvias, como casos simples, como o do Paul Walker. Paul Walker fazia Velozes e Furiosos, morreu acidente de carro. 20 matérias, nenhuma falou o carro? Algo errado aí. Né? Sim. Pô, isso é bom a gente saber,